brilhantes nessa segunda entrada aqui ao vivo no Instagram, porque a internet acontece isso, não é mesmo? Muitas pessoas usando e tá tudo certo, então bora continuar, ou melhor, começar a partir de agora? Muito bem. Então hoje, dia 13 de maio de 2020, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live da quarta-feira, aqui no meu Instagram, nessa nova temporada de lives, aonde toda quarta-feira agora a gente vai falar sobre algum tema pertinente aí do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso autoconhecimento, e eu tenho aí convidadas especialíssimas para vir falar sobre assuntos tão interessantes, e o assunto de hoje é meditação. Vamos falar sobre meditação, essa conexão meditação, com a minha queridíssima amiga, professora de meditação, Renata Tarubi, que agora ela já está aqui, Eva! Já vou chamar ela, Renata, vem pra cá, garota, pra gente falar sobre esse assunto que você ama. Estou mais apaixonada para falar sobre isso, não para falar ou se para vivenciar isso na minha vida. Deu certo! Sempre dá, né? Sempre dá certo, sempre dá. Renata, meu amor, eu entrei, deu esse tilt aí, mas faz parte, né? Estamos vivendo nessa nova era, onde a tecnologia está sendo utilizada, graças a Deus, por todas e muito mais pessoas que têm acesso a isso, enquanto a gente está no nosso isolamento social, enquanto a gente não pode, por favor, quem precisa sair de casa, saia, mas quem puder, fica em casa para a gente cuidar da nossa saúde, não só da minha, mas eu não sair de casa também ajuda a saúde de tantas outras pessoas, da humanidade, do planeta. Então, dá esses entraves de internet, mas também tá tudo bem, tá tudo certo, porque a gente também não desiste, a gente persiste. E aí, hoje, a minha convidadíssima, Renata Tarubi, minha prof de meditação, eu sou tão feliz de poder estar fazendo esse caminho com ela agora. A meditação, ela já faz parte aí da minha vida há alguns anos, já tive outras professoras assim, num outro momento, mas hoje tenho me dedicado aí ao curso que a Renata tem, depois ela vai falar mais sobre isso, né? E o quanto que a meditação, né, tem ajudado na vida dela e também vem ajudado de tantas outras pessoas. Tá ruim a minha voz? Gente, fala aí, né? Querida, eu tô aqui do lado. Tá partindo para mim. Eu não sei se o pessoal tá ouvindo normal. Ó, tá normal? Parece que tá normal. Vê se de repente você coloca o seu fone, porque eu já testei que às vezes com fone fica um pouquinho melhor. Eu tô aqui do Wi-Fi aqui. Eu tô aqui. Veja aí a sua conexão. Deixa eu colocar. Ó, Lá. tá normal, o povo tá falando tá normal, então tá normal. Aí a gente veio falar de meditação com uma pessoa que é prof da meditação e tudo isso, a gente mexe com muitas das energias, e aí a internet fica assim, né? Veja aí, Renata, qualquer coisa, a gente vai e volta. Eita! Eu botei no 3G. Tirei do Wi-Fi e botei no 3G. Ué, vamos lá, tá amarrado, Cris. Tá amarrado, tá amarrado. Não tá nada, a gente tá aqui, porque é isso, a gente quer falar de meditação. Ninguém vai fazer a gente se calar, porque é importante, é importante, é importante. Gente, de verdade, então... olha, vou te dizer que tem momentos do meu dia, apesar de ser essa pessoa positiva, entusiasmada, para cima, eu vou dizer que uma boa parte do meu dia é sustentado por esse momento de conexão, desse momento de meditação. E como eu estava falando antes, hoje a Renata é a minha mestra, a minha musa, a minha professora, eu estou aprendendo tanto com ela.
Eu quero, assim, a Renata é uma mulher, assim, de um currículo que a gente vai passar umas 20 lives e não dá conta. Então, eu vou tentar dizer que essa mulher é demais, maravilhosa, de linda, e terapeuta ocupacional, coach e mãe de dois, um casal, assim, espuletíssima, porque eu fico de olho em vocês três aí no seu Instagram. E que ela, né, encontrou diversos caminhos, né, no seu próprio desenvolvimento, assim, pessoal, e que hoje ela compartilha isso com todo amor, com todo carinho. E aí eu queria que você se apresentasse, queria que você falasse como que foi esse início, um pouquinho dessa história, de como que você se conectou com esse universo da meditação, e agora você está aí, entre tantas coisas que você ensina, você tem um curso online de meditação para iniciantes e eu sou sua aluna. Claudinha acabou de entrar, Claudinha também está lá no nosso curso. Olá! Bem-vinda, Claudinha, bem-vinda a todos que estão chegando aí. E no meu direct hoje eu divulguei que eu ia fazer essa participação aqui a seu convite, Cris. E várias pessoas me mandaram, eu preciso. E aí, super bom, super pertinente, né? Você trazer esse tema. Eu trago isso muito nas minhas lives e gosto de ser convidada para falar sobre esse assunto, porque é o que baliza o meu trabalho em todas essas frentes aí que você falou. Então, eu sou Renata. E a meditação, ela está dentro de todos os serviços que eu ofereço hoje, né? Então, eu sou multipotencial, por isso faço tantas coisas, gosto de fazer, sempre fui assim, e eu gosto de dizer isso porque não é todo mundo que precisa ser assim, né? Tem gente que tem o seu ritmo, mais de uma tarefa, de se especializar e tal. Então, eu gosto de dizer isso porque a tendência, quando a gente vê que está funcionando com uma pessoa, é de achar que aquilo vai funcionar para a gente também. Mas daí você tem que ver se isso está dentro da tua personalidade, da tua essência. Logo você, Cris, que trabalha tanto com as mulheres brilhantes, né? Tive que falar isso aqui para a sua galera. Sim. E aí eu quero que você fale também da onde que você é, né? Que com esse sotaque aí, como eu tô aqui no sul, a minha galera aqui do sul, eu moro em Florianópolis, eu sou uma gaúcha que mora em Floripa, que tem uma amiga com esse sotaque gostoso. Conta pra minha galera da onde que você é. É mesmo, me esqueci que a sua galera é lá do outro lado. Eu sou de Recife, Pernambuco, né? Terra do povo, Nordeste. Aqui, Recife é uma cidade que a galera tá entrando muito em contato com esse tema da meditação, tá sendo bem aceito aqui, trabalho muito por aqui. E hoje em dia outras pessoas dos outros estados já consomem aí os meus conteúdos. Mas é isso, sou de Recife, Pernambuco. Maravilhosa! Viu? A tecnologia é a nosso favor, né? Aproximando a gente dessa forma, assim. Aí me conta mais agora, Rê. Como que foi esse seu contato aí com a meditação? Que busca é essa? Interessante você falar no início, né? Que eu me identifico muito com você, né? A gente se reconheceu enquanto alma. E eu sou assim, alegre, espontânea, multipotencial, faço várias coisas. Eu sou assim, você também é assim. Mas tem momentos no nosso dia em que os perrengues acontecem, que a nossa energia baixa, que a gente enfrenta muitos desafios, né? Por exemplo, mãe de dois fazendo home office e homeschooling, tá uma loucura, né? E a meditação, ela entra como uma ferramenta terapêutica para te colocar no teu centro, no teu alinhamento. Então, todo mundo passa perrengue, né? Mas a meditação, no meu caso, foi o que me tirou do fundo do poço, né? Então, contando um pouco a história do início, vamos assim dizer, não sei bem se é do início, porque a gente passa por todo um processo de construção, mas o momento em que eu precisei fazer valer essa ferramenta da meditação foi em 2016, quando o meu segundo filho, o caçula, nasceu, Cadu. Eu tenho dois, a mais velha, a Clara, tem 7 anos.
E Cadu tem hoje 3 anos, vai fazer 4 agora em junho. E em 2016, quando ele nasceu em junho de 2016, em agosto, 2 meses depois, eu me separei do pai deles. E aí voltei a morar na casa dos meus pais, eu trabalhava com um bebezinho, então assim, eu passei o período da licença maternidade em casa e quando completou os 6 meses da licença, eu tive que voltar para o trabalho, para o meu trabalho, né, que eu sou funcionária pública até hoje. Não trabalho mais no mesmo setor que eu trabalhava, mas eu tive que voltar para esse meu trabalho. E esse meu trabalho era um ambiente em que não me fazia bem, cumpriu várias funções de aprendizado, né, de eu ter que aprender a tolerar, ter paciência, mas o fato é que eu entrei em burnout em 2016, quando eu voltei para esse local de trabalho. E burnout, para quem não sabe, eu espero que vocês nunca experimentem, é o famoso PT. Você chega num estado de esgotamento físico, energético e emocional. Então, imagine você, eu que sou assim, alegre, gosto de trabalhar, gosto de estar em movimento, me vi numa condição de não conseguir, não ter forças para fazer essas coisas. Então, eu não tinha... eu posso te dizer abertamente que o que me sustentou é porque eu tinha 2 filhos, então eu estava em pé por causa deles, não era nem por causa de mim mais. Então, assim, bom, eu tenho 2 filhos, eles só têm a mim mesmo, então eu tô aqui nesse piloto automático só sobrevivendo. E aí começou a me bater um desespero, porque não era eu. Tem uma coisa assim bem específica, né, do burnout, que é esse esgotamento que a gente sente em todos os nossos campos, né? Físico, emocional, espiritual, né, e emocional, mas principalmente relacionado ao trabalho, né? Então, às vezes, você tá toda assim, ruim, você não tem vontade de ir no trabalho, você não tem vontade de fazer, não sei o quê. Você até sente vontade de fazer algumas outras coisas, seu hobby e tal, mas o trabalho é um pavor, assim. Então, tem uma coisa assim, que ele é bem relacionado ao trabalho, né? É uma mistura de pânico, de depressão, ideia. Esse trabalho, esse setor que eu trabalhava, eu tô aqui na casa da minha mãe agora, né? Eu moro perto da casa dela, mas bem, a casa dela dá para ir andando para o trabalho que eu trabalhava lá em 2016. Fica aqui a 2 quadras aqui da casa dela. E eu tinha pânico de sair de casa. Eu tinha diarreia quando eu ia para o trabalho. Eu tinha sudorese intensa, ânsia de vômito. Quando o despertador tocava... eu não consigo descrever com palavras o que eu sentia. Mas como eu era muito responsável e eu né, não faltava, eu ia para o trabalho, passava mal, daí ia para o médico, pegava atestado e tomava remédio controlado. Então, assim, realmente era bem específico no trabalho. Eu sabia que aquilo ia me matar, né? Não, e às vezes, né, por você ser, e às vezes por você ser tão responsável e tal, ainda se sentia culpada de estar doente, né? E a culpa, né? De, meu Deus, eu tenho que pegar um atestado, eu tenho que pegar não sei o que horror, né? Eu que sou toda certa, eu que... Então, é uma confusão ainda maior na nossa mente, né? E daí parece que a gente não sai desse looping nunca, né? Exatamente. E aí, vê que louco, Cris, que aconteceu. Nesse turbilhão de coisas, eu comprei um livro, pena que eu esqueci em casa, mas é super fácil de vocês acharem, chama Atenção Plena. É um livro bem conhecido, da capa azul, e esse livro ele traz os fundamentos do Mindfulness, que é um tipo de meditação, tem várias, né? Tem várias técnicas, mas aí esse Mindfulness foi o meu primeiro contato, assim, minha primeira leitura com esse tema de meditação. E nesse livro ele tem uma prática de 8 semanas. Então, ele tem um CDzinho, e aí cada dia tem lá a orientação. Ó, Soninha, minha aluna, ela tá dizendo que é ótimo, né, Soninha, esse livro. Aí eu fiz essa prática de 8 semanas. E enquanto eu estava lendo esse livro, eu descobri que aqui em Recife tinha um serviço público, chama Serviço Integrado de Saúde, em que tinha grupos de meditação gratuito e aberto, né? Você só era... E é bem pertinho aqui também da minha casa, da casa da minha mãe.
E esse serviço é o lugar que eu trabalho hoje. Que legal! É o único Nossa! serviço de práticas integrativas de Recife, do município. Eu Uhum, sou terapeuta ocupacional de formação, sou concursada. Eu era lotada em um setor daqui da prefeitura e consegui, depois de 1 ano e 12 meses, 1 ano e uhum, 11 meses, a sim, transferência para esse setor. E que quando eu cheguei legal. lá e participei desse grupo de meditação com o Dr. Júlio Lins, foi com ele que eu Uhum, aprendi o conceito do que era meditar, porque até então eu me frustrava, porque eu dizia que eu não sabia meditar. E aí, quando eu comecei a fazer as práticas de meditação lá e descobri esse serviço, eu falei: caramba, eu posso trabalhar aqui. Que eu trabalho com dança do ventre como prática terapêutica, na função de uhum. terapeuta profissional. E aí, foi nesse serviço que eu conheci a meditação e descobri as técnicas de materialização. Que você que tem o Oh, curso uau! no meu Uhum, curso online de meditação, eu tenho 108 áudios, são áudios uhum, gravados, a pessoa recebe diariamente, e a gente tem uhum, várias etapas nesse curso. Primeira etapa para uhum. você saber o que é a meditação, tem algumas meditações guiadas e tal. E aí tem uma etapa que é a que Cris está agora, que são os self-talk. É o self-talk de conexão, é a primeira Uhum. etapa, e depois tem o self-talk de materialização, que é o Hum, fato de que a gente sabe disso, que os nossos pensamentos, eles produzem a nossa realidade, mas, uhum, de alguma maneira, a gente não consegue aplicar isso no nosso dia a dia. E aí, uhum, foi o meu treino nesse serviço. Todas as semanas eu ia para lá meditar e eu comecei a dizer assim: eu vou vir trabalhar aqui nesse lugar. Né? Quando eu entrava lá, eu pisava, eu dizia assim: eu vou dar aula naquela sala. E eu comecei a aplicar as técnicas de cocriação da realidade comigo mesma. E no dia que eu uhum, cheguei lá, carta de apresentação, que eu fui transferida, né? E cheguei lá e pisei naquele serviço, eu comemorei, né? Que é uma outra uhum. etapa da materialização, porque às vezes quando a gente consegue e pronto, consegui. E não comemora, assim. Não! E Uhum, é uhum. aquilo que vai trazer mais do mesmo. E aí eu me lembro Sim! que eu comemorei muito e hoje em dia Ah, eu trabalho lá nesse serviço e toda uhum. essa minha trajetória, ela tinha uma função de acontecer, né? Sim! Nada é por Uhum, acaso no universo. uhum, E aí esse processo de construção da meditação, ele começou do fundo do poço. Eu realmente desejo que as pessoas não precisem chegar nesse fundo do poço para uhum, encontrar na meditação um fio que te leve para dentro. Mas, em uhum. geral, Cris, é isso que está É, acontecendo no nosso mundo. A gente é. procura a meditação quando Uhum. nada mais funciona. Quando você Sim, já não sabe mais o que fazer, aí a meditação é tipo assim: eu vou tentar isso, que é a última coisa que me resta, e vamos ver se dá certo. E quando a pessoa tenta, sim, dá certo, porque sim. meditar dá certo. É muito doido, né? Em 2015, Rê, eu tive um princípio de burnout, assim, muito suave, né? Ele era meio crise de ansiedade, assim, mas eu consegui fazer um tratamento, assim, então não ficou muito grande. Mas isso tudo que você sentiu, eu não sentia muito, mas, então foi muito leve, mas rapidamente eu mudei do setor do trabalho, assim. Então daí demorou 2, 3 meses, eu já estava no outro lugar e aí a vida toda mudou. Não fiquei assim como você, tendo que ir vários meses. Então, assim, quando você fala, eu lembro de um pouquinho dessa época, só que eu assim, senti um tiquinho de nada, né? E já é horrível você sentir esse tiquinho de nada. E eu também concordo muito com você, é uma pena, né, que parte aí da nossa sociedade tem aprendido ainda até agora a fazer as transformações que a gente precisa, acessar essa materialização toda na dor, né? Que pena que a gente não foi ensinado, né? A gente detectar a nossa intuição, assim, como eu falo, assim, prestar atenção nos sinais, porque talvez a gente poderia escolher mais vezes o caminho do amor
e não todas as vezes, né, o caminho da dor, né? Não preciso adoecer no meu corpo físico. Eu posso já sentir um desconforto e acessar essas ferramentas, essas técnicas, a meditação e tudo mais. Ou até nessas medicinas tradicionais, né? Como eu ouço às vezes, só vai no psiquiatra quem tá louco. Não, talvez você precise ir nesse lugar, sem você enlouquecer antes, né? Eu posso procurar, né, uma terapeuta ocupacional para me ajudar a acessar algumas coisas antes que eu adoeça, não é? Então, várias Isso. coisas assim. Então, que legal, né, a gente poder ver, né, a meditação como esse espaço de se reencontrar com aquilo que você falou mesmo, né, com a nossa essência, com a nossa alma, assim, se colocar em primeiro lugar, nesse lugar que pode ser seus únicos minutinhos no dia de autocuidado, de autoamor, que o seu dia pode ser todo transformado nesse minuto que você dá essa pausa. Se a Então, assim, gente para para incrível mesmo. pensar, né, Cris, essa questão da qualidade de vida é quase que você ousar demais pensar no seu lazer, por exemplo, como uma prioridade. Por exemplo, né, assim, eu na minha formação de terapeuta ocupacional, na TO, a gente trabalha com 3 áreas, né? São as atividades de vida diária, ou as atividades básicas de vida diária, as atividades de trabalho e as atividades de lazer. Então, essas 3 áreas, elas compõem o indivíduo. É o que você faz todos os dias, são as suas AVDs, AIVDs, né? É o local do seu trabalho, porque o trabalho compõe o seu fazer no mundo. E as atividades de lazer é uma ocupação humana. Mas a gente pensa assim, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver paciência, quando eu tiver mais tranquilo, aí eu vou para um lazer. E, na verdade, por negligenciar essa área de desempenho ocupacional, a gente passa do ponto no trabalho, por exemplo, ou nos níveis de estresse, e não coloca o lazer no seu devido lugar, né? Então, aí a gente chega no caminho da dor. E aí a gente descobre, quando a gente começa a meditar, o que é que acontece? Primeiro acesso que a gente tem é da dor, né? A gente descobre que a gente não se trata tão bem. A meditação, ela joga isso na sua cara. Por isso que muita gente não persiste. Porque quando isso vem para a superfície, você diz assim, não, deixa eu ficar no piloto automático, que dá mais certo, que eu não tenho que ficar pensando, né? Então, o primeiro contato com a meditação é doloroso, porque a gente descobre que a gente não se trata tão bem. Mas eu digo para todo mundo, segura mais um pouco, continua meditando, que você vai tirando esses véus e aí você ultrapassa esse desconforto e aí você acessa de fato a sua essência, né? O seu eu interior. E aí, nessa prática de meditação, a gente começa a se perguntar o que é que a gente gosta de fazer. O que é que traz plenitude para o coração. O que é que eu gosto? Qual é aquela atividade que, se o tempo parasse, eu não ia nem notar, né? Eu poderia fazer aquilo ali. A meditação, ela traz isso. E aí você começa a harmonizar as suas atividades. Então, você entende assim... Não, eu tenho que trabalhar, sim, claro, né? Eu gosto, eu preciso, eu tenho que fazer as coisas do meu dia a dia, é importante, faz parte do nosso ser humano, mas eu e eu mesma, o meu tempo sozinha, o meu tempo de leitura, o meu tempo do silêncio, o meu tempo do banho, tudo isso é meditação, mas a gente acha que não é, né? Sabe uma coisa, Rê, também que eu estava pensando essa semana, porque enquanto a gente conversava de vir aqui para a live, e até comecei, não na nossa tentativa de live nos minutos anteriores, comecei a falar que às vezes assim a meditação, para nós que moramos desse lado ocidental do globo, a gente tem uma ideia daqueles monges e que a gente precisa sentar de um jeito e que daí a nossa mente tem que parar de pensar e a gente não consegue e que daí você tem que respirar de um jeito e que daí você não consegue. Enfim, e aí a gente vai botando tanto empecilho e a gente, não sei, né? Mas parece que a gente é tão incapaz de fazer isso,
Não, só se eu estiver lá no Nepal, ou lá no templo não sei da onde, e aí se eu tiver lá naquele jeito, aí eu vou sentar. Ah, não, mas daí vai doer meu joelho e dar cãibra no meu pé. E aí, então eu nem vou meditar, porque se precisa de todo esse monte de coisa, não vou fazer, né? Porque parece difícil. E de verdade, se a gente olhar para esse modelo, né? E aí quando você me trouxe, né, esse curso, quando eu vejo outras pessoas, tem diversas maneiras, né? Claro que eu fui uma dessas alunas da Rê, que chegou numa meditação que precisava fazer uma respiração, uma contagem e tal. Nossa, parecia que eu ia morrer asfixiada, assim, né? E a Rê, não, calma, se não dá para fazer em 7, faz em 3, faz em 2, faz o que é possível, né? Então, assim, tem sempre um jeito. A gente vai parar de pensar na meditação, Renata? Eu acho que não, né? Mas a gente pode... Olha, eu sempre dou um exemplo. Quem é meu aluno já sabe. Eu falo assim, ó, seu olho, qual é a função do seu olho? É enxergar, exceto se você tiver um problema visual, óbvio. Mas o seu olho, ele enxerga. O seu ouvido, ele ouve. A função, é a estrutura do teu ouvido é ouvir. A estrutura da tua boca é falar, é degustar, né? Do nariz, ouvir, do tato, tocar. Isso é a função dos nossos 5 sentidos. A função da mente é pensar. A função da mente é pensar. De modo que você dizer assim, não pense, é como se você dissesse, como se você estivesse ouvindo uma conversa na fila do pão. Você não tem nada a ver com a sua conversa. Mas você está lá na fila, alguém está conversando, e você diz assim, não ouça, você não vai ouvir o que aquelas pessoas estão falando. Né? Ou então você sai da sua casa e de repente no cruzamento da sua rua teve um acidente, né? E alguém está lá estirado no chão. Você olhou para aquele acidente, você não tem como desver. Você viu a função do teu olho aqui. Aí o que é que acontece? Quando a gente vê um acidente de carro e a pessoa está lá estirada no chão, a gente tem 2 opções. A gente pode ir lá curiar, não sei se o povo usa essa expressão aí, mas aqui no Nordeste, né? Curiar, ficar olhando, bisbilhotando. A gente pode ficar, meu Deus, morreu, não morreu, sangrou, não sangrou. É uma opção. Você continuar vendo aquela cena. Tem 2 pessoas fofocando na sua frente. Você tem 2 opções. Entrar na fofoca e entoar aquilo lá, ou você pode sair da fila e ir para um outro lugar. A tua mente é a mesma coisa. Na hora da meditação, vários pensamentos vão vir na sua cabeça. Uma enxurrada de pensamentos. Você tem 2 opções. Ou você pega aquele pensamento, aprisiona e conversa com ele. Então, fulaninho de tal falou mal de mim. Ó, mas tá vendo? Aquela outra pessoa... Aí você começa a... né? É uma opção. Ou você... que é o ato de meditar em si, você se coloca como observador dos seus pensamentos e você vê o pensamento chegar e deixa ele ir embora. Como se fosse uma nuvem, né? Os gurus da Índia sempre falam, dão um exemplo da nuvem, como se fosse uma nuvem. Você observa a nuvem vir, passar e ir embora. E isso é a prática da meditação. É você se colocar como um observador dos seus próprios pensamentos. E aí tem o pulo do gato, que aqui no Ocidente a gente não tem essa educação emocional, espiritual. Lá na Índia, no Oriente, isso aí a gente nem fala, porque o povo já está introjetado nisso. Mas uma coisa aqui no Ocidente é que a gente se identifica com o pensamento. Então, por exemplo, eu tenho raiva de Cris. Cris me fez raiva. E aí, eu, Renata, acho que eu sou raiva. É quando você identifica com o seu pensamento. Entendi. Quando você se descola, quando você se desidentifica, você olha aquela situação de longe, você diz assim, eita, Cristiane fez alguma coisa comigo, com Renata, aquilo me gerou uma emoção, eu estava no dia ruim, de TPM, e aí tive uma reação que foi exagerada, ok, mas eu não sou raiva, né? Aí eu observei aqui, deixei passar.
esse é o ato de meditar. É de você não se identificar, porque a tua essência Sim. mesmo, não é nada disso que a gente pensa que a gente é, né? A Uhum, gente não é o uhum. que a gente pensa, a gente só é. E um Sim. exemplo que eu dou também do ar. A meditação, ela é, né, a sua respiração. Então, o que é o ar? O ar, Uhum, ele é. Você não uhum. vê o ar, você não toca Sim. o ar, né? O ar, ele é. Né? Sim. Você inspira e você expira. E se o ar não estiver presente, você sabe que ele não está, porque você né? Então, A ele Sim. é. Não tem isso de ficar definindo o que é ar. Se ele Uhum, é bom, se ele é ruim, se ele é uma rajada ou se ele é sua. Não, o ar, ele é. E é que nem você. uhum. A sua Sim. essência, você é. Você apenas é. Uhum, Não tem uhum. definições para você, sabe, Cris? Não sei se faz Sim. sentido isso aqui para tua Não. galera. Não, eu acho que faz super sentido, né? Porque quando eu chamo as mulheres brilhantes para elas se observarem na sua essência, é para elas olharem para elas mesmas, né? Olhar suas vulnerabilidades, olharem as suas qualidades. Quando a gente integra tudo isso, a gente vai acolhendo, a gente olha para o outro também, olhando para o outro no sentido assim, que ele vai falhar, mas que ele tem coisas incríveis, que às vezes tem momentos em que a gente se desencontra, mas daí respira, conta até 10 e como que a gente segue daqui para frente. Então, eu acho que faz super sentido, né, de a gente poder integrar tudo isso. E esses pensamentos que vêm e vão, né, não nos que a gente não se rotule por eles, assim, né? Ah, como eu adorei essa explicação, né? Assim, o quanto eu me identifico, assim, aquela situação, aquele fato, naquele dado momento me gerou raiva e eu virei raiva? Não, não, para aí, né? Porque, e aí a gente carrega, né, muito isso, porque daí acontece isso aqui com você, eu e você, aí daqui a pouco eu sigo a minha vida aqui, eu encontro com o porteiro do meu prédio, e aí eu despejo isso que eu achei que eu sou, né? Então eu sou raiva Isso. aqui com a Renata, daí eu encontrei o porteiro, eu já respondo com ele com raiva, daí encontrei o motorista, encontrei a vizinha na fruteira com isso, e aí é um dia que fica eu completamente identificada com isso e que na verdade não, foi um momento e tal. Então adorei esse exemplo e eu acho que nesse momento aí em que a gente se colocar, né, eu acho que é se colocar, se dispor, se acolher, se permitir viver momentos de meditação na nossa vida, não é só ali naquela hora que eu estou fazendo essa prática, mas e depois no restante do meu dia eu poder transbordar essa experiência também, né? Na hora aí E que eu é senti raiva, eu assim, tá bom, é isso, deixa passar, eu não sou só isso, me trouxe um aprendizado. isso. Muito E é legal. nesse momento, Cris, nesse exemplo aí que você deu, que eu introduzo no curso essa etapa do self-talk, que todo mundo tem, que é o diálogo interno. O que é que acontece? Uhum, Quando algo acontece, né, a nível emocional, dali para frente, a gente tem um diálogo interno assustador, né? A gente começa uhum, a planejar a derrota do mundo inteiro. Então, ai, meu. começa com a raiva com você, aí diz assim, Uhum, tá vendo? Ninguém nesse mundo presta, todo mundo é desonesto, tá vendo a vizinha e não sei o quê. Então, uhum, de uma coisinha, o seu diálogo uhum. interno, tudo isso é inconsciente, né? A gente não escolhe Sim. na base da Uhum, consciência. Vem aí de uhum, padrões, né? Enfim, vem de várias coisas. Mas aí, sim. essa qualidade do diálogo interno dá para te Uhum, sinalizar a qualidade da tua meditação. Porque se você uhum, consegue identificar, eita, não, peraí, eu tô aqui saindo do meu centro, tô começando a ter pensamentos sem sentido, isso não sou eu não sou o meu uhum, pensamento. E aí você uhum. começa, de fato, a trazer luz para sua consciência e a você Sim. ser ativa no seu próprio diálogo interno. Então, por exemplo, Uhum, aí uma pessoa, uma mulher que está uhum, TPM, na semana da Lua, né? uhum, Aí ela uhum, identificou esse tipo de pensamento. Qual que é o self-talk que ela pode puxar para ela, o diálogo interno, né? Ah, uhum, Renata,
essa semana, né, eu vou te acolher mais. Isso é você com você mesma, né? Parece coisa de Sim. doido, mas não. Eu vou te acolher mais, né? Você tá mais cansada do que o normal, tá com menos energia. Conte comigo para o que você precisar, Renata. Eu Uhum. estou com você para qualquer coisa. Então, Sim. você se acolhe, você Uhum. se cuida, né? Porque Uhum. daí Uhum. também a gente pode entrar num outro diálogo interno que é: ó céus, ó terra, ninguém cuida de mim, uma semana tão difícil e eu não tenho com quem Uhum. contar. Aí você entra no outro diálogo, né? Uhum. Que Uhum. é o diálogo da vitimização. Deixa de ser um Sim. diálogo interno. Por que esse Uhum. nome é tão poderoso? Porque para mim o nome diz tudo. Diálogo interno. É o Uhum. papo que Uhum. você tem tete a tete com você mesma. Ninguém tá nesse Sim. papo. É o diálogo seu com você mesma, né? De Então, modo então que você pode decidir, né? Já que é um papo comigo mesmo, eu posso decidir o caminho desse papo. Eu posso falar para o isso, meu pensamento assim, não, calma aí, querido, espera um pouquinho, vamos conversar daqui a uma meia hora, isso, não é? exatamente. Uhum. E aí você também liga a luzinha de tipo assim, qualquer coisa que não for minha não cabe nesse diálogo. Uhum. Então, quando você diz Ah, assim, mas fulaninho fez uma sacanagem comigo. Não, isso não entra no seu diálogo. Mas eu fiz aquele favor para aquela pessoa e agora ela não me retribuiu. Isso não entra no diálogo. Qualquer coisa hum, que seja externo não entra no self-talk. Então, entendi. Olha esse que é o pulo do legal. gato. Né? Aham. Maravilhoso, Rê. E ó, e para quem está passando, chegando, indo, isso tudo é meditação, gente. Olha, diálogo interno, né? Observar esse pensamento, não se identificar, né? A gente não está pedindo, né? Você não está orientando, ó, esqueçam seus pensamentos, aprisionem ele, fique com a sua cabeça vazia. Não, não é isso, né? É observar, olhar pelo outro ponto de vista, pedir para o seu pensamento descansar um pouquinho, depois você volta nele, Isso. identificar o que é seu, né? Se aquela conversinha ali não é para esse, não te agrega, então assim, poxa, não, isso aqui não é do meu diálogo interno. Então, assim, dicas ótimas. Ninguém falou ainda que precisa acender incenso, que precisa ter o tapetinho, entendeu? Não, muito bom isso que você falou, que eu vi, né? A sua primeira entrada, eu tava aqui, só que eu não conseguia comentar. Meu Deus, ela não tá me vendo. Mas eu tava aqui vendo você falar que é justamente isso. Primeiro que eu tinha essa ideia. E essa é Uhum, a primeira coisa que causa frustração. A gente uhum, achar que pra gente meditar, a gente tem que ser um guru. A gente tem que estar no uhum, topo da montanha, né? Tem que ter aquela face plácida e você está em posição de lótus, né? Suas pernas uhum, dobradinhas e você está no tapetinho. Eu tinha essa ideia de meditação e a maioria dos meus alunos tem. sim, Você pode chegar uhum, nesse estágio, mas você uhum, não precisa associar a meditação a isso. Uma outra coisa que eu vi que você falou no início, que é o que a uhum, Paula sempre fala, a uhum, meditação, o teu corpo físico, ele não uhum. pode tirar a concentração do teu Perfeito. alinhamento mental. Então, Uhum, se a perna está dormente, se você uhum. sentou e está coçando, aí você não vai coçar. Porque você tem que praticar a imobilidade. Aí você diz assim, ai meu Deus, eu coço ou não coço? Ai meu Deus, tem que coçar agora na testa. Cara, o teu Uhum. corpo não é para tirar a tua atenção, né? Sim. O que é que a gente sugere, e realmente isso é uma indicação de você meditar, é de você estar com a sua coluna ereta, tá? Uhum, Porque você, naturalmente, se você for meditar assim, você uhum, uhum, dificulta o ar entrar. uhum. Então, Sim. você mantém a sua coluna ereta e uma Uhum, abertura para a sua caixa torácica expandir, né? E uhum. essa é uma orientação. A gente pode ficar sentado numa cadeira com os dois pés no chão, Sim. né? A gente pode Uhum, meditar deitado,
pode meditar deitado. O que acontece é que, vou até aproveitar para fazer essa diferenciação. E eu já ia perguntar. Queria que você falasse sobre isso também. Meditação é diferente de relaxamento. Por que que eu não oriento? Eu amo meditar deitada, tá? Eu amo, mas eu não oriento porque na maioria das vezes a gente dorme. E não tem problema com isso. Não tem problema, porque de repente você tem insônia e aí você dormir é muito bom. Mas aí não tá mais nessa prática de meditação. Porque a meditação é você estar atento ao momento presente. É você direcionar a tua atenção para a tua respiração e dali você ser um observador dos seus pensamentos. Quando você está em relaxamento, você não está direcionando a tua atenção. Você está só lá, relaxadona, e muito comumente você dorme. Sim. Tá? Então, isso é uma prática de relaxamento que não tem nenhum problema, mas que não configura o ato de meditar. Porque o ato de meditar é você estar atento ao momento presente. Quando você dorme, né, não tem esse sentido. Mas também não tem nenhuma noia com isso. Se você... Ah, Renata, eu quero meditar para poder dormir depois. Eu faço muito isso. Às vezes eu medito na cama de noite, já porque eu quero engatar. Então, enquanto eu tiver, né, com os 5 sentidos ativos, eu estou meditando. Quando eu dormir, pronto. Passei lá para o outro plano, tá tudo certo, nada errado. Não, e isso também é tão legal. Eu gosto tanto de ouvir as pessoas falando dessa diferença, até para a gente também perceber o que é que a gente está precisando, né, Rê? Porque às vezes tudo que o meu corpo está pedindo é um relaxamento. Isso. Então, assim, deita, bota ali a sua meditação e utiliza desse momento respeitando e acolhendo o seu corpo, então relaxa, né? Se você quer se desafiar mais na meditação, criar essa habilidade, porque isso é uma habilidade a ser treinada. Por isso que a gente começa devagarinho, por isso que a Rê tem um curso para iniciantes. Quando eu li assim, para iniciantes, então assim, olha, então é porque tem para iniciante, tem para os intermediários, tem para os avançados, tem para os iluminados. Então assim, ó, então tem para todo mundo. Então é uma habilidade a ser treinada. Então se eu quero treinar, né, a habilidade de meditar, que exige de mim essa plena atenção, exige de mim essa respiração mais concentrada, assim, né? Independente se eu respiro uma e solto em 3 ou em 7 e tal. Se isso é que eu quero me desafiar, então ok. Então é essa postura mais ereta, esse tórax mais expandido, para que eu sinta mesmo, né, esse fluir dentro e fora de mim, né? Então daí eu vou fazer esse movimento de coluna ereta. E aí eu treino essa habilidade. Mas se eu também estou precisando do relaxamento, então se ponha no relaxamento. Porque isso também é importante. E não é um ou o outro. Talvez você queira os dois. E aí uma hora você faz uma coisa, outra hora você faz outra. Quem sabe ao amanhecer você faz meditação para atenção plena, para respirar. E à noite você repete como uma forma de relaxar, como a Rê falou, né? Ah, eu vou ouvir, e aí eu já relaxo, já durmo e tenho um sono mais tranquilo, trazendo esses benefícios também, né, Rê? Não, isso que você falou de identificar o que você precisa é um pressuposto básico, porque o que eu vejo aqui no Ocidente, né, a gente está no Brasil, é que assim, eu preciso meditar, eu preciso meditar, eu preciso meditar. Você coloca a meditação no lugar, né, de tipo assim, ouve o que é que você precisa. De uma autocobrança. Agora todo mundo medita e eu tô aqui, perdi o bonde da meditação. Agora eu preciso, tenho que fazer, né? Não, Cris, e é uma coisa tão louca, tipo assim, nossa, Renata medita 30 minutos. Nossa, o Uno medita 1 hora. Minha gente, a gente começou a comparar a meditação, foi isso mesmo? Pelo amor de Deus. Por isso que o planeta parou. Pois é. E assim, eu sigo um perfil, Mae Ferreira, é o nome dela. Eu adoro. Conheço. Ela fez uns stories, já faz um tempinho. E aí alguém perguntou, Mae, quantas horas por dia você medita? Ela respondeu, 5 minutos diariamente.
5 minutos diariamente é o suficiente se estiver dentro da tua necessidade. Tem pessoas que vão sentir necessidade de meditar 20 minutos, 30 minutos. Daí você vai para o ashram na Índia, você medita o dia todo. É a tua necessidade, porque você vai lá com um fim específico para descobrir algo mais aprofundado. Né? Tem os vipassanas, que são são os retiros do silêncio, que você vai com um objetivo específico. Mas, minha gente, a gente está, né, no dia a dia. A Paula fala muito isso, né? É a espiritualidade na prática. E a meditação é uma das práticas espirituais que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Ninguém consegue montar... Oi, Carlinha. Oi, Brendinha. Ninguém consegue montar... uma sala de meditação, acender incenso e acender uma vela e não sei o que. No dia a dia, você até pode fazer isso. Você pode fazer o seu ritual, né, noturno, sei lá. Mas, poxa, você pode meditar em qualquer lugar, a qualquer instante. O que te diz é a tua necessidade. Então, se naquele momento você desconectou de si, entrou num diálogo interno de muita reprovação, de muita mágoa, tá ansioso, vai fazer uma entrevista, vai fazer uma palestra, tá ansioso, é a tua necessidade que vai te dizer o melhor momento e como você meditar. Não é você dizer, ah, não, hoje eu tiquei, tem gente que está colocando no plano de tarefas meditar. Né? E você até pode se planejar, tá? Mas tipo assim, pronto, meditei. Ok, tô livre da meditação hoje. Gente, pelo amor de Deus. A meditação é para ser algo que te ajuda. Né? Fazer parte, né? Eu acho assim que, acredito, né? Que talvez no início, quando a gente desconhece, quando você não sabe direito o que é e tal, né? Enfim, tem tantos livros, né, que nos sugerem, né? Fazer atividade física, não sei o quê, dormir não sei quantas horas, fazer a meditação, ler não sei quantas páginas do livro. Então, às vezes, no início de um processo de desenvolvimento pessoal, você até coloca lá, né, nessa lista de tarefas, eu acho que vale a pena, assim. Mas é você também experimentar isso e se perceber o quanto você se identifica nisso também, né? Porque, assim, eu sou de um lugar, de um lugar da minha família, dos meus ancestrais, enfim, que tinha uma prática muito da oração. Então, rezar o terço, participar de atividades, assim, da igreja, né? E isso, então, parte da espiritualidade onde eu me encontro, da minha família, tinha esse lugar de oração, né? E quando eu comecei a olhar para a meditação, uma das perguntas para mim é assim, tá, mas é a mesma coisa? Enquanto eu medito, eu fico pedindo alguma coisa, eu fico agradecendo alguma coisa. Então, assim, também passou por esse lugar de, não, para aí, eu vou botar aqui na minha lista de tarefas para eu aprender, estudar, identificar, saber o que é essa conexão que era completamente desconhecida do meu repertório. E o mais perto que eu tinha do repertório era esse lugar de oração. E depois eu fui entendendo que não é. Oração é um outro cenário que também é espiritualidade, pode ou não estar ligado a alguma religião, né? E a meditação é esse outro lugar também, né? Que também te leva para essa conexão consigo mesmo, para essa conexão com o planeta, conexão com outras pessoas, com o divino, o sagrado que você acredita, né? Independente aí da sua religião, se você pratica ou não, enfim. Mas é esse lugar de pura conexão mesmo, né? Isso. É exatamente o princípio do self-talk, né? Que eu estava falando aqui do diálogo interno, que sem o diálogo interno, é você com você, nada de externo entra. A meditação é a mesma coisa. A meditação, independente do que você faça, que vai te ligar para dentro, né? A função é o retorno para o seu eixo, o retorno para o seu alinhamento, né? Para a sua sintonização com a tua essência, que é o que você é, não é definido, é o que você é. E se essa sintonização vem através de uma oração, vem através de você aguar as plantas, por exemplo, vem através
de um fazer consciente alguma tarefa, né? O Mindfulness, ele trabalha muito com esse princípio da atenção plena enquanto você faz alguma coisa, né? O ato de você se alimentar com consciência, tudo pode ser uma meditação. O caminho é te ligar de volta para você mesma. É você estar naquele momento plena e consciente do ato que você está fazendo, né? Então, quando a gente está aqui conversando, eu e você, nesse momento, eu tô aqui com a minha atenção voltada para você, para essa nossa conversa. Eu não tô aqui pensando, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer depois, lá. Então, se eu tô aqui dividindo a minha atenção com alguma outra coisa, já me tirou desse eixo. Ó, a Patrícia, linda, maravilhosa. Não, eu acho muito legal, né? Eu acho que o meu convite, né, para você vir falar sobre isso é para simplificar isso mesmo, né? Simplificar essa meditação, mostrar, né, de alguma forma compartilhar as suas experiências, a gente conversar aqui, ver que é possível, existem técnicas, existem formas para você começar do jeitinho que você é, com todas as crenças que você tem, você criar colocar na sua rotina, né, fortalecer essa habilidade, né, de conexão com a sua essência, com essa interiorização. Quanto mais conectado com a gente mesmo, utilizando essas técnicas, mais a gente expande e mais a gente melhora o relacionamento com a gente mesmo e com os outros. Então essa é mais uma ferramenta para você, se você ainda não experimentou, quem sabe experimenta e vê se é interessante. Talvez eu pudesse ter experimentado de diversas formas e dizer assim, não, eu acho que essa não é para mim. E aí eu vou fazer uma outra coisa. Talvez, né, já tive esse momento que para mim ficava mais fácil aquelas meditações guiadas, sabe? E vai para um jardim, e vai para não sei onde. Ok, né? Então assim, cada um vai encontrando esse... Foi bem legal você falar também dessa questão do mindfulness, porque eu tenho um amigo que ele falava assim, que quando ele lavava a louça, era um lugar assim, parecia que o mundo parava, né? Um executivo, fazia os zilhões de coisas, então na hora do lavar a louça, assim, era um lugar que ele ia, assim, transcendia, assim. Então, é isso, né? Então, assim, a Renata está aqui para mostrar para a gente mais uma forma, né, da gente aproveitar esse tempo, da gente se experimentar, né, nisso, né? Já que estamos todos vivendo nesse momento agora de grande experimentação, de grandes mudanças, transformações. Eu acredito que quanto mais a gente resistir a essa mudança, mais a gente pode fazer escolhas talvez não tão alinhadas com essa essência que você falou aí o tempo inteiro. Então, que bacana. E agora, ó, a gente já está quase terminando, a gente tem uns 5 minutinhos. Eu queria que você pudesse, assim, em 5 minutos, né? Qual é, de todas as dicas que você deu, assim, se tem alguma, assim, que se essa galera que está passando por aqui, e aqueles que verem a reprise depois, se quiser se aventurar nesse universo hoje ainda. Olha, eu ia inclusive dizer isso, né, para a gente fechar com uma orientação bem básica, que os 5 sentidos, como a gente falou no início, eles dominam a nossa mente, né? O que você vê, o que você ouve, o que você sente, o que você toca, tudo isso domina a sua mente. Mas é a respiração que domina a mente, né? Uau. Então, se eu pudesse deixar uma orientação assim para quem quer começar hoje, eu quero começar hoje a meditar, Renata. Começa a treinar a tua respiração de todas as maneiras que você conseguir. No yoga, a gente trabalha muito com os pranayamas, que são técnicas de respiração que limpam, né? Fazem limpeza emocional. E aí tem vários, olha, mas tem tanta coisa de respiração que nem caberia uma live só pra gente fazer isso. Vai no YouTube, procura. Eu amo meditação guiada, eu amo mindfulness, eu amo self-talk, eu amo tudo isso. Mas para começar, você precisa aprender a respirar. Então você vai experimentando. Você inspira em 3 ciclos, retém o ar em 3 ciclos, solta o ar.
aí aumenta para 5, aumenta para 7, ou então faz um pranayama, que é o pranayama do fogo, que é você fazer a respiração mais rápido, o Kapalabhati também. Então, começa a respirar. Não fica pensando, ai meu Deus, eu estou meditando, não estou meditando. Eu estou com pensamento ou não estou com pensamento. Só respira, porque a respiração, ela domina a mente. E aí, quando você aprender a respirar, você vai aprender a controlar, porque o pensamento, ele pode ser controlado através da respiração. Então, tem muita gente que já quer começar, sei lá, fazendo meditações guiadas e tal, que é bom. Mas, enquanto a pessoa ouve, o pensamento está lá, a mil, e a pessoa tem que conseguir respirar direito, né? Às vezes, dependendo, você fica tão ansioso que a tua respiração trava. Então, se eu pudesse dar uma dica, tipo assim, só vou fazer uma coisa, Renata, de tudo isso que você falou, respira. Aprende a respirar. Respirar não é você fazer isso, né? Respirar é você expandir e esvaziar. Maravilhoso. Isso, maravilhoso. Comece com isso que vai dar certo, eu tenho certeza. Olha, a Renata falou lá no começo, né? Desse respirar também, né? E vou te dizer, e eu vou contar aí para essa galera toda, se alguém não sabe ainda, quando a Rê falou lá que o ar tá aí, a gente não vê, a gente tá imerso nele, né? Mas preciso contar para vocês que tem muitas pessoas que não estão sabendo respirar, né, Rê? Tem muitas pessoas. Então, quando a Rê fala assim, a gente precisa respirar, não pensa que é uma coisa besta. Né? Não. É sério, é sério. Tem pessoas que estão aflitas, ansiosas e uma série de coisas porque esqueceu. Parece algo assim tão automático. Bota o ar para dentro, joga o ar para fora. Não é, não é. Então, assim, consciência na respiração. Sim, eu acho que dica fantástica e preciosíssima. Assim, é a dica de ouro, a dica de ouro. E você falou do YouTube, eu às vezes disponibilizo para os meus alunos da escola, que tem lá um videozinho que é meditação em 1 minuto. É um bonequinho que explica lá como é que é essa meditação em 1 minuto. E aí as crianças às vezes fazem, esses dias eu compartilhei com eles. E é isso, então assim, comece com 1 minuto. Respira, né? Inspira, solta o ar, né? Tenta observar essa dica, é maravilhosa, essa do ombro, né? Não é inspira e solta. Respira, o povo. Né? Aí... Sim! Não, e até porque, né, esse inspira assim, me lembra, né, não sei se o povo vai lembrar aqui, mas lembra muito da Hortência, né, a jogadora de basquete, quando ela ia se concentrar para jogar, ela fazia, né, assim, tipo, não é, gente, na meditação não é essa a respiração da Hortência lá, não, né, é essa que a gente fica relaxado, coluna ereta, e a gente expande o nosso tórax, solta e presta atenção nessa... Ai, maravilhosa, né? Você, maravilhinda, maravilhosa, minha irmãzinha de alma, maravilhosa. Rê, muito obrigada. Estou assim, super feliz da gente estar aqui, vivendo esse momento lindo. E ó, meu celular tá com 5%, vai cair agora. Vê que loucura! Tudo. Ai, meu Deus, tudo na hora que tem que ser, na hora que tem que ser. Então, vou ter que dar. Tomar. Então, muito obrigada. Estou assim, muito feliz de mais uma vez a gente estar aqui. Já estive aí no seu Instagram, agora você aqui no meu. E a gente não vai parar isso nunca mais, porque a gente se ama forever. Então, ó, meu convite para minha galera, acompanha Renata Tarubi, tem coisas incríveis acontecendo lá no Instagram dela, ela explica aí de meditação e mais um montão de coisas lindas e maravilhosas, quero você sempre na minha vida. E aí, e assim, ó, eu já entendi que eu vou precisar ir para o Recife, ficar, sei lá, ficar acho que uns 30 dias para eu viver tudo que você faz, meu amor. Dança do ventre, meditação. Ixi, cara. Olha, eu vou ter que ficar. Você vai ter que me hospedar aí, hein? Pra eu poder fazer tudo. Se for depender disso, já tá tudo certo.
Eu só tô mapeando os amigos que eu vou visitar depois dessa pandemia toda. Acho que Recife já tá no meu mapa. Eu tenho um curso para fazer em Santa Catarina em novembro. Dias 14, 15, 16, alguma coisa assim. Mas é em novembro. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Porque eu não sei como é que a gente vai estar de pandemia daqui para lá. Mas se tudo der certo, com certeza eu estarei aí com você. Vamos fazer um passeio, tomar um café, alguma coisa do tipo. Vamos! Já demorou, já está agendado, já tá tudo certo. Amore, muito obrigada. Romila, minha colega terapeuta ocupacional, Romila, siga a Cris, que a energia dela é ótima, ela traz muito conteúdo, eu amo, super sigo também. Eu, Patrícia, saudade, Patrícia. Amores, vai acabar e tá lindo. Segue a gente, vai ficar a reprise aí. Beijo, brilhantes, até mais. Obrigada, Cris, um beijo.